E ontem, no terceiro e último dia de paralisação, milhares de trabalhadores foram aos terminais integrados de passageiros da região metropolitana sem saber se iam conseguir voltar para casa. Algumas linhas de ônibus, inclusive, não funcionaram. No terminal integrado de passageiros Tancredo Neves, na Imbiribeira, ônibus lotados. Com tanta gente querendo chegar em casa, foi preciso se espremer para fechar as portas dos ônibus, o que nem sempre dava. Este ônibus segue com o passageiro com a mochila presa. E o outro com o homem pendurado na porta. A reclamação é geral. No Pelópidas Silveira, em Paulista, a demora dos ônibus castigava quem voltava cansado do serviço. Eu vim na porta porque não tinha espaço e o ônibus que estão colocando pequeno. Não é o sanfona que sempre coloca para a Joana Bezerra. Aí está muito sofrido. Enquanto dezenas de ônibus estavam parados no pátio do terminal sem motorista por causa da greve, filas enormes se formavam nas paradas. Muita gente, o pessoal não dá atenção, não tem fiscal ali para se reclamar, não tem transporte, e os transportes que tem é tudo parado. É difícil, cansa. O tempo passava, a espera aumentava, junto com o cansaço e a incerteza se todos conseguiriam transporte para chegar em casa. Não tem um ônibus, não tem ninguém para informar se vai ter ônibus ou não. Tem que pegar outro ônibus e andar mais ainda para chegar em casa. E é perigoso, né? Quando o ônibus encostava, ninguém respeitava as filas. As pessoas disputavam o lugar. Vai assim mesmo, na porta, com a porta aberta? Tem que ir, né? Fazer o quê? Senão não chega em casa. Luciane, com o filho Abner, de 5 anos, ia ficando para trás. Não queria pôr a criança em risco. A fila estava desordenada e eu tive que esperar o próximo, que eu não posso me arriscar e arriscar o meu filho para subir no ônibus. Para complicar ainda mais a vida dos passageiros que tentavam voltar para casa, muitos tiveram uma surpresa. Algumas linhas não estavam funcionando. E aí as pessoas tiveram que fazer um percurso alternativo para chegar em casa. Você, como é que vai fazer para voltar para casa? Pegar o Maranguape 2 ou o Pau Amarelo, porque o Jaguarana no meu bairro não tem. E aí, de lá, como é que vai para casa? Andando. Tem que ir andando. Enfrentar ruas escuras, né? Correr perigo de assalto, porque é o que mais tem. Dona Maria mora em Paulista. Ela conta quantos ônibus pegou. Foi uma aventura para chegar ao médico no Recife. Com a consulta marcada para 1h, para 1h30 da tarde. Cheguei lá 3 horas da tarde. Porque saí pegando 4 ônibus, descendo no caminho e pegando o ônibus. Com poucos ônibus circulando, os passageiros reclamaram dos fiscais das empresas que, de acordo com eles, alteravam a ordem de saída dos ônibus. Os ônibus saem o horário que quer. Agora mesmo saiu 3 Avenida Brasil, a gente está esperando, Nelson Ferreira não saiu. Está saindo conforme a programação estabelecida pelo órgão gestor. Pois é, e o repórter Marjones Pinheiro está neste momento no terminal da PE15 em Olinda, é para lá que a gente vai, para saber como é que está a situação. Tem tanta gente aí perto de você, Marjones? Isso, Meire, exatamente. É a vida voltando ao normal, não é, Meire? Nesses últimos dias, por onde nós passamos, nós tivemos aqui na PE15, nós tivemos no terminal de Xambá, Joana Bezerra, e por onde nós passamos, nós mostramos a situação que a cada dia de greve que chegava, menos gente havia circulando, pelo medo de não chegar ao trabalho, medo de se chegasse não voltava para casa. Mas a situação que nós temos agora é o seguinte: todo mundo realmente retomando sua vida de forma normal, muita gente aqui no terminal da PE15, e dentro ainda dessa normalidade, né, do dia a dia, do cotidiano, aquela situação que todo mundo que passa pelos terminais de integração conhece bem. Olha só, filas enormes, não é? Uma coisa que a gente percebe com relação aos dias de greve é que esse intervalo entre os ônibus, né? Então voltou a ser menor, tem ônibus passando a todo instante, mesmo assim a demanda é muito grande e não dá conta para todo mundo. Uma coisa que não mudou também com relação aos dias de greve é a presença de fiscais que a gente não vê. Então o que acontece? Está vendo esse pessoal aqui todo na fila, organizado, certinho, aguardando a sua hora de embarque? Aí muitos deles precisam esperar a próxima viagem. Por quê? Porque na hora que o ônibus encosta, aí tem uma boa quantidade de pessoas que não respeita a ordem, não respeita a fila, e aí perde qualquer noção de educação e de civilidade. Então tenta embarcar à força, passa na frente de quem tiver, não respeita o idoso, não respeita a gestante. Aí as pessoas também poderiam colaborar um pouquinho, mas não é o que acontece. Então por aqui a situação tem sido, com tudo isso, de tranquilidade. As pessoas estão conseguindo ir para o trabalho,
todos os rodoviários aqui fardados, coisa que a gente não estava vendo nesses últimos dias. Quem trabalhava era sem farda, com uniforme do time ou qualquer outra roupa, por conta do movimento de greve. Mas por enquanto, Meire, dia voltando ao normal, pessoas para o trabalho, para a escola, para o médico, graças a Deus, tudo começando a entrar dentro do normal. A gente volta daqui a pouco ainda nessa edição, Meire, para saber como está essa volta para o trabalho, essa retomada da vida após o fim da greve dos motoristas. Até já. Preciso ter o bom senso aí para enfrentar essas filas, porque tem muita gente que vem de Igaraçu, né, Marjones? Igaraçu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda, indo para o Recife, passando aí pela PE15. E a repórter Bianca Carvalho está na estação central do metrô no Recife. A gente vai conversar com ela para saber também como é que está a movimentação aí de passageiros. Bianca. Meire, tudo bem movimentado aqui e é um movimento esperado porque tem o metrô, né? Quando o metrô chega trazendo toda aquela quantidade de gente, elas vêm para cá. Muitas saem andando, vão para o centro porque trabalham por aqui ou estudam. Outras tantas vêm para as filas dos ônibus que circulam aqui na estação central. Aí eu estou falando de 5 linhas aqui. Tudo é circular. Tem o circular Prefeitura Cabugá e o circular Cabugá Prefeitura. Tem também o circular Príncipe. Essas são as 3 linhas daqui. E tem 2 linhas que fazem desse local aqui ponto de retorno, ou seja, não é aqui o terminal, mas o ônibus vem para cá, que é o circular Conde da Boa Vista, Rua do Sol, e o circular IMIP. São 16 mil pessoas aqui todos os dias, 36 ônibus. Hoje, de acordo com os fiscais e até com o pessoal que está aqui, tem um ônibus toda hora, tem 2 ônibus também que são extras, colocando as pessoas aqui, para que não falte nada. Claro, gente, tem a fila. Como eu falei para vocês, ó, ali lá no final a gente vai ver que tem gente saindo do metrô. Significa o quê? Um trem acabou de chegar. Evidentemente vai ter fila aqui. E no momento, como existem cavaletes, aliás, isso deveria existir em tudo quanto é de terminal. Era para ser organizado, era para ter fiscal, era para ter gente organizando essa entrada. Então os cavaletes separam, ó, as filas de cada lugar. E aqui, tá todo mundo respeitando. O que a gente está vendo é que as pessoas de fato estão respeitando. Essas que estão passando aqui do lado, andando, são pessoas que não querem esperar para irem sentados e vão entrar de todo jeito, tá vendo? Por isso que tem gente na fila e eles passando aqui do lado. O pessoal que espera, gente, é o pessoal que quer sentar. E aí fica aqui esperando para chegar, passar mais um ônibus. Deixa eu conversar aqui com eles para ver se eles estão sentindo essa mudança. Minha linda, com o fim da greve, melhorou para vocês? Estava complicado para chegar no trabalho? Estava sim, melhorou. Com certeza. Você foi para o trabalho ontem, anteontem? Como é que foi? Onde eu moro, dava para ir. Não estava assim, nos horários normais, mas eu esperava e conseguia chegar. E a senhora, você conseguiu fazer suas coisas, suas atividades nos 3 dias de greve ou está voltando hoje, amiga? Com dificuldade, né? Mas consegui. Com dificuldade, mas consegui. Hoje dá melhor, né? Tá certo. Daqui a pouco eu volto, gente, com outras informações e também com outro assunto. Os gastos com habitação. Você sabe exatamente quanto é que você gasta? A gente vai calcular aqui no Bom Dia Pernambuco. Meio. E a gente volta a falar sobre o fim da greve dos motoristas de ônibus da região metropolitana. Vamos conversar com o Marjones para saber como é que está o movimento agora no terminal da PE15, em Olinda. Olha, Meire, o movimento por aqui continua crescendo, o horário passa, mais pessoas chegando. Olha só como estão aqui as filas, olha só. Essa daqui é para o terminal integrado Rua do Sol. Então, todo esse pessoal aqui esperando a chegada do ônibus, que ainda não passou. A gente vai conversar com alguns passageiros agora. Senhor, primeiro dia depois da greve, na sua avaliação, situação melhor, mesma coisa? Hoje a situação está bem tranquila, porque ontem a gente passou uma dificuldade muito grande para chegar no trabalho, né? Porém, hoje a gente pode constatar que os ônibus estão parando no terminal, estão se deslocando com certa rapidez e, graças a Deus, a gente vai conseguir chegar no trabalho e isso aí vai acabar, né? Ok, muito obrigado. Olha só, algumas pessoas também reclamando das filas. O senhor realmente disse que a situação está melhor, mas muitas pessoas reclamaram da fila, Meire, e também da falta de fiscais quando o ônibus encosta. Agora, uma informação importante para os alunos da Universidade Federal de Pernambuco. A universidade informou que as aulas que estavam suspensas por conta da paralisação hoje voltam ao normal. Então, quem estuda na Universidade Federal de Pernambuco, a partir de hoje, aula normal, tudo dentro da rotina como antes, Meire.